Gravando. Ah, começou. Olá, pessoal, boa tarde. A gente está aqui com a nossa querida Caroline. Ela fez parte do Laboratório Laica durante o período de quando, Carolina, mesmo? De 2000 e... De 2016 até 2019. Eu entrei em contato com ela e ela solicitamente aceitou fazer esse bate-papo. Eu acho importante esclarecer, por quê? Porque a Caroline é a pessoa que tem a experiência prática aqui. Ela passou horas na frente do Soundplan, então ela vai saber dizer para a gente as informações relevantes, o que evitar, principalmente, né, para não ficar perdendo tempo. Porque como a Caroline, o Daniel, o Thomas também, eles foram, entre aspas, o primeiro grupo que fez a vanguarda no Soundplan novo. Então, teoricamente, não vai ter ninguém mais experiente do que eles para compartilhar essa informação com a gente. E, além disso, eu acho importante a Caroline também falar, porque ela tem uma experiência legal na parte de medição, porque ela fez várias planejamentos durante o trabalho dela, e ela pôde adquirir uma experiência vasta nesse quesito de medição e fazer a modelagem específica. Então, Caroline, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouco da sua experiência, um pouco sobre você. Tá, bom, meu nome é Caroline, eu sou engenheira civil por formação, e aí eu resolvi fazer um mestrado na mecânica, né, no caso na acústica. Eu estava fazendo, depois que eu me formei em engenharia civil, eu acabei entrando num curso de engenharia mecânica na graduação, e aí eu comecei a fazer uma iniciação científica, já justamente na área de um projeto de câmara acústica lá da UTF-PR que eles estavam construindo. E aí eu acabei me envolvendo com isso, e aí um professor na época que estava envolvido com o projeto foi aluno do professor Zanin. Então, ele que me apresentou, o professor Zanin e tudo mais. E aí, eu me interessei bastante por essa área. Acabei falando, vou fazer um mestrado nisso aí. Ah, então quer dizer, então você já teve um encontro prévio com a acústica durante a graduação. Sim, aham. Que No caso, assim, eu não terminei engenharia mecânica, mas, assim, eu estava fazendo mais para ter uma experiência diferente aí, né? que legal. E dessa forma, o que te levou a estudar acústica, então, foi esse professor. Você achou legal o que especificamente? Ele, na época, eu não conhecia muito a questão da acústica ambiental. E aí, ele Uhum. me apresentou o projeto dele, que foi feita a medição da parte ambiental lá da UTF-PR no Ecoville, e aí eu achei bem legal, bem interessante, falei, que legal, tal, será que, né, não seria legal fazer alguma coisa relacionada com acústica industrial, né, porque normalmente o que a gente percebe, assim, fora o rodoviário, que afeta bastante a vida das pessoas. E aí eu me interessei, apresentei essa ideia para o professor Zanin, e ele ficou muito interessado, porque na época ele estava fazendo revisão de uns artigos, e aí tinha uns turcos que estavam fazendo um projeto relacionado com acústica industrial, e ele falou, eu acho que é bem legal esse tema, tem bem pouco trabalho e tudo mais. Ah, que legal. Então, você já foi direto da graduação e entrou no mestrado. Durante o seu primeiro ano do mestrado, você poderia falar algumas dúvidas que você teve, que você passou ali em relação à disciplina, em relação ao que você achar interessante para compartilhar com a gente? Então, para quem não tem muito contato, assim, que nem eu não tinha muito contato com a área acadêmica, quando eu estava na graduação da engenharia civil, eu nunca tinha feito iniciação científica, nem nada, eu sempre acabei fazendo estágio, né? E eu tive bastante dificuldade para manter o ritmo das disciplinas, porque quando a gente está na faculdade, a gente está acostumado a pegar, às vezes, assim, 10 disciplinas, 12 disciplinas, e levando tudo ao mesmo tempo, Uhum. definitivamente no mestrado não dá, não é a mesma coisa, porque as disciplinas demandam muito mais empenho que normalmente levaria uma disciplina de graduação, né? Você chegou a Aí, fazer quantas disciplinas ao mesmo tempo? Você lembra, no mestrado? no mestrado, se eu não estou enganado, o máximo foi 3, mas foi tipo um suicídio. Então, para o pessoal que está entrando, você não recomendaria fazer muitas disciplinas ao mesmo tempo que já está querendo começar a fazer as medições? Você acha que isso é um tiro no pé? Eu acho que é suicídio, né? Tiro no pé. Eu acho que é E muito em difícil, relação. assim, porque, assim, principalmente essa dificuldade que eu tive muito grande foi conseguir entender qual era o meu tema, o que, que eu ia fazer Uhum, no projeto, sabe? Então, eu costumava dizer assim que eu pensava em construir uma nave que ia chegar na Lua, né? aham. A minha ideia era ter uma nave que chegasse até a Lua. E aí, quando eu me deparei com as dificuldades reais que eu tinha,
percebi que o máximo que eu ia conseguir era tinha na quadra, buscar um pãozinho ali na esquina. Sobre essas suas dificuldades, você poderia elencar para a gente três? Fala em relação a conhecimento prévio, que talvez você não tinha, especificamente na área de mapeamento, alguma coisa relacionada propriamente à área de acústica mesmo? Eu acho que eu não lembro muito bem, assim, mas assim, um ponto principal que eu vejo assim que vários colegas tiveram essa dificuldade e várias pessoas têm ainda é conseguir entender qual que vai ser a tua metodologia, sabe? Se você conseguir saber exatamente o que você vai fazer, etapas que você vai fazer, você já está assim com meio caminho andado. O problema é que às vezes paraquedas, às vezes num projeto, ou pensa numa coisa, e aí você não sabe como que você vai executar isso. E aí que está o problema. E aí que a gente entende a qualificação é tão importante, né, no primeiro ano do mestrado. É você conseguir apresentar o que você vai fazer, como você vai fazer. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que nem eu queria, assim, construir uma nave. Só que eu não sabia nem como começar a construir essa nave, né? A minha ideia, meu era lindo, era maravilhoso, o professor Zanin ficou super empolgado. Só que quando chegou na hora de eu fazer, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa, tem muito dado, eu não sei por onde começar, eu me perdi, eu fiquei desesperada. Então, eu acho que, assim, pensar num projeto que você quer e já de cara buscar como que você vai fazer isso, sabe? Eu acho que isso é o principal. Então, seguindo essa linha, então, do seu raciocínio, a gente poderia fazer a seguinte pergunta para você. Como, então, que você concebeu o seu trabalho final? Porque você falou que durante o primeiro ano foram acontecendo várias coisas, as informações foram se sobrepondo, foram surgindo dúvidas, e chegou ao final do primeiro ano da qualificação, você falou assim, nossa, agora eu tenho que definir o meu trabalho. Essa definição veio em um momento específico ou foi uma construção passo a passo? Foi uma construção passo a passo, assim. A princípio, a minha ideia inicial era fazer o quê? Era fazer medição dentro de uma indústria, dentro da indústria, né? E aí, e fazer a medição fora da indústria, a parte ambiental, para ver o quanto o maquinário, por exemplo, estava afetando na parte ambiental, né? Então, esse era o meu objetivo. E, assim, eu tinha todas as ferramentas que eu precisava, porque, no caso, o Sandro faz todo esse cálculo, ele consegue fazer o rollout que eles chamam, que é quanto que está indo de dentro para fora. E aí ele me faria o cálculo, ele me faria os mapas e tudo assim, da parte interna e da parte externa. Só que, de cara, o que eu não pensei já de cara na minha metodologia foi quem que ia topar isso? E eu achava que ia ser fácil de encontrar uma indústria que topasse isso, porque eles iam estar ganhando um estudo. Mas, na realidade, não foi isso. Foi que a maioria das indústrias não queria que eu fizesse essa medição, porque eles tinham medo dos resultados. Eles tinham medo que depois a prefeitura, por exemplo, fosse notificar eles, né, que eles fossem receber uma multa, alguma coisa. Então, eu tive muita dificuldade de conseguir uma empresa que fosse parceira, que aceitasse que eu fizesse essas medições. Quando eu consegui, que aceitou, eles não autorizaram que eu fizesse a medição do lado de dentro, só do lado de fora. Então, eu fiz as medições só da parte externa. E por um lado foi muito bom, porque depois eu percebi que se eu fosse fazer a parte de dentro, eu ia estar assumindo mais uma coisa que eu não teria tempo hábil para fazer. Essa parte da transmissão, da acústica, da parte de absorção, tudo isso eu ia estar englobando no meu estudo, e é muita coisa. São estudos muitas vezes feitos assim, seccionados por várias pessoas, vários pesquisadores, eu ia estar querendo fazer tudo de uma vez só. Então, porcando. E aí, eu fiz a medição no caso dessa indústria e tudo mais, e aí eu comecei a me deparar com dificuldades de conseguir os pontos, os levantamentos de altimetria, né, e tudo mais, que essas informações eu não tinha do lugar que eu estava fazendo, no caso de São José dos Pinhais. Aí, foi a dificuldade que eu tive, que eu não estava contando, e que eu não estava imaginando que eu ia precisar, né? Eu só fui perceber quando eu já estava lá fazendo. Então, eu perdi muito tempo nisso, sabe? Perdi muito tempo. Eu fiz a medição, fiz tudo, e quando eu fui colocar, por exemplo, no software, eu descobri que, putz, eu não tenho. E isso era muito básico, e eu devia ter pensado nisso antes, eu não fiz esse planejamento, sabe? Então, toda essa parte da minha pesquisa foi jogada fora, eu acabei não aproveitando esses dados, tudo isso, tive que reiniciar o meu projeto do zero e aí repensando tudo que eu faria.
E você já tinha chegado a fazer medições em campo, no caso. Já, exatamente. Então, por um lado, foi muito positivo, porque eu tive que aprender, né, tudo isso, essa questão das do planejamento que eu tinha que ter, da leitura das normas e tudo mais, mas por outro lado, foi muito tempo perdido. E uma outra dificuldade que eu encontrei, assim, na parte de edição, por exemplo, era que eu não poderia ir sozinha com os equipamentos, porque, assim, eram vários pontos que eu ia fazer, então eu precisava dos colegas para me ajudar. E eu dependia clima. Então, se tivesse chovendo, eu já não poderia fazer medição. Se tivesse ventando, eu não podia fazer medição. Tudo isso está nas normas, né? Mas a gente tem que ficar guardando o tempo, o clima, dar certo para você conseguir ir. E também, às vezes, eu ia fazer a medição e aí a indústria. Então, eu também tinha que pegar, assim, momentos que eles estavam funcionando para que a minha medição fosse real, fosse compatível com o que estava acontecendo, né? Ah, perfeito. Eu ainda tinha que compatibilizar os horários dos meus colegas com horários que o dia estava bom, que tudo desse certo, que o equipamento não tivesse sendo dado pelo professor ou para os outros colegas. Todo ali um planejamento ali que era meio caótico. E sobre os equipamentos, aproveitando que você entrou nessa questão, você teve alguma dificuldade específica durante as medições? Alguém chegou para você, te ensinou a manusear os equipamentos? Você se sentiu insegura ao realizar as medições em relação ao manuseamento do equipamento em si, em algum momento? Ou foi super tranquilo esse processo? Não, não foi super tranquilo, até porque os equipamentos super caros. Então a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado para manusear eles, né? Então, o professor Zanin, assim, confiou os equipamentos a mim, mas ele sempre frisou muito para eu tomar muito cuidado. Então, a gente sempre procurava sair em grupos, né, para não correr riscos também, afinal de contas, está na rua ali, se alguém passar e levar, perdeu, né? Então, a gente sempre procurou, assim, ter muito cuidado com relação aos equipamentos. Na questão de usar os equipamentos em si, o professor Zanin ensinou a gente muito bem como usar, como fazer as medições, e as normas são muito claras com relação a como utilizar eles, né? Quais parâmetros utilizar. E aí, nesse ponto, eu não tive dificuldade. Minha maior dificuldade mesmo é a questão de, assim, o medo de sair com eles, né? Ah, claro. Então, somando isso tudo, condensando aqui, me corrija se eu estiver errando. Você primeiro fez toda a sua abordagem no trabalho, chegou um momento e verificou que ela não seria possível durante o primeiro ano. Então, aí você já verificou a importância de fazer um planejamento para a execução do seu trabalho. Infelizmente, você não saberia que a indústria iria causar problemas, né? Não iria aceitar, e você também não tinha condição de saber em antemão quais seriam as condições dentro da indústria. Então, por esse motivo, você teve que recapitular todo o seu trabalho e fez uma nova abordagem. Você também aprendeu a ter que manusear os equipamentos, fazer as avaliações em relação à condição do ambiente, a fazer o horário com os colegas e fazer toda isso durante tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E na hora que você fez o seu replanejamento das suas medições, alguma coisa deu errado durante a medição especificamente? Você conseguiu resolver isso durante a medição ou você descartava todos os seus dados, por exemplo, Carolina? Eu tentava agendar eles nos horários, por exemplo, depois que eu mudei a minha abordagem, eu fiz toda do meu planejamento, eu tracei uma metodologia bem correta, assim, do passo a passo que eu ia fazer coletar os meus dados. Aí eu coletei, só que às vezes acontecia, por exemplo, do dia tá bonito, eu saí e deu um temporal. E aí eu descartei, tive que ir embora, voltar num outro dia que não fosse, por exemplo, final de semana, porque ia afetar o meu resultado e tudo mais. Aí, nossa, já até me perdi, não tô perguntando. Não, é isso mesmo, em relação a quando surge algum problema, como que você lidava com isso? Você planejava a semana de antemão, ou tranquilo, não pude realizar a medição esse dia, jogo continua. É isso que você fazia. Exatamente. O jogo continua, mas aí eu acabava assim, tendo que estender o meu prazo, né? Então, Uhum. tava assim, puxa, semana que vem eu já vou começar a inserir os dados no software. E aí eu não podia, porque na semana anterior eu não consegui fazer a coleta dos dados, e choveu, e sei lá, ficou 3 semanas chovendo, eu não vou poder sair e fazer essas medições. Aí eu ficava travada. Só que aí, em paralelo a isso, eu tava tentando, assim, fazer já a parte da minha revisão, traçar melhor as coisas que eu ia buscar, cuidar bem assim, para não deixar mais nenhuma ponta, sabe? Quando você se referiu, por exemplo, à introdução dos dados no software, o que você quer dizer em relação a isso? Como que funciona isso para as pessoas que não têm a mínima ideia? Vou fazer um mapeamento acústico. O que seria isso?
Então, normalmente você escolhe uma norma que você vai seguir. Aí essa norma vai dizer para você quais são os parâmetros que você vai ter que inserir, que você vai usar para calcular, né? No caso, eu utilizei, aí ele diz assim, você tem que fazer a contagem de veículos, dividido em quais tipos de automóveis que tem, se é caminhão, se é moto, né, se é ônibus. Já buscava daí, assim, por exemplo, buscar nos horários de pico, por exemplo, que eu sabia que ia ter mais movimento, porque eu sabia que ia ser mais crítico. Então, esse eu tinha que fazer. Mas eu buscava seguir muito bem a norma, e quando eu encontrava alguma coisa que a norma não era clara ou específica, daí, ou eu buscava o professor Zanin para sanar essa minha dúvida, ou eu buscava os trabalhos que existiam, para ver, por exemplo, às vezes é uma dificuldade que um trabalho lá de um outro grupo teve, e eu falo, nossa, então eu já não vou cometer esse erro que eles cometeram, né? Vou pensar nisso antes de sair fazendo. Ah, que interessante. Então, você sempre se validava na literatura, né? Você nunca inventava algum procedimento novo, alguma coisa, né? Não, e até porque, assim, quando você escolhe, no software, você escolhe qual norma você vai trabalhar. E aí o software vai dizer quais são as informações que você precisa inserir para ele calcular, né? Baseado no modelo. Então, ele dizia, contagem de carro por hora, por exemplo. Então, eu já sabia que eu tinha que fazer a contagem de carro por hora. Aí a norma já dizia para mim, conte tanto tempo, né? Aí eu já fazia essa abordagem. Então, você seguia o procedimento normativo e, além disso, fazia todos a contagem de veículos, verificava os pontos críticos naquela sua região. E agora, você explicou para a gente como que é o procedimento de inserir os dados no mapa, é um procedimento metodológico, e sobre o resultado final, sobre a validação dos mapas, você encontrou muitas coisas na literatura ou como que foi esse processo? Depois que você Então, criou o seu mapa para dizer que ele estava representando uma condição real, por exemplo. esse é um ponto que eu tive, eu tinha bastante dificuldade e eu já vi colegas que tinham a mesma dificuldade que eu, e aí eu tento também sanar essas dificuldades quando eu percebo. Eu não sabia, eu não entendia como que o software estava fazendo o cálculo e o que ia acontecer com as medições que eu fiz em campo, por exemplo. Eu achava que eu ia inserir as medições que eu fiz em campo no software, ou, sabe, eu não conseguia entender o global, né? Aí, quando finalmente eu aprendi a usar o software, o que ele fazia? No meu caso, o meu modelo, ele funcionava da seguinte forma. Eu inseria para o meu software, por exemplo, no caso rodoviário, quantos veículos estavam passando agora, né? Aí ele calculava para mim. E aí eu, com a minha medição em campo, confrontava esses dois valores. E aí fazia essa ponderação de que se estava correto ou se não estava. Se fora do que o software estava calculando, tinha alguma coisa errada. Ou eu inseri o mapa errado, ou eu fiz uma contagem errada, ou eu não escolhi um momento certo para fazer. Alguma coisa aconteceu, aí eu tinha que ir atrás disso, né? No caso indústrias, eu optei por inserir as fachadas das minhas indústrias como fontes sonoras, né? E aí fiz a medição no local e aí eu tinha esse valor no software. E aí eu podia confrontar o que eu tinha medido no local em si do ambiente com o que o software estava calculando, né? Então, no seu caso, você teve duas abordagens: o ruído industrial, como uma fonte, que você considerou uma fonte diária em relação a uma potência sonora, e o ruído rodoviário, correto? Isso, no meu trabalho, o título dele é Avaliação de Exposição Combinada entre o ruído rodoviário e industrial, aplicando mapas de ruído. Então, o software para mim, tanto separadamente, quanto os dois juntos, o que acontecia com o ambiente, né? Como que estava se comportando. E aproveitando então em relação ao software, e já deu para perceber pela sua conversa que ele dá muito problema, né? Muito problema em relação a N coisas. O que você gostaria que alguém tivesse te falado sobre o software antes de começar a trabalhar com ele? Que fazer, putz, isso me pouparia trabalho, ou às vezes facilitaria a minha vida. Então, eu acho que se eu tivesse feito testes assim, mesmo coisas hipotéticas. Eu inventei aqui uma rua, eu vou colocar aquela que o meu terreno é meio inclinado, sabe? Se eu tivesse feito esses testes, eu ia ter muito mais familiaridade na hora de mexer com o software em si. O que aconteceu foi que eu não tinha familiaridade, e aí eu já estava com dados para inserir, e aí à medida que eu ia usando, eu ia descobrindo coisas que eu precisava aprender. E aí,
Eu tive muita ajuda do pessoal da Grum, mas pontualmente de uma pessoa lá dentro, que era o Alexandre. Ele me ajudou muito, 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 muito. E aí, logo em seguida, ele saiu da Grum. Ele era, assim, o que dominava mais. E ele me ajudou muito, assim. Então, foi bem... Se eu não tivesse tido a ajuda dele, eu teria encontrado muito mais dificuldade. E eu tava, assim, já com a água batendo na bunda na época, né? Porque eu já tava, assim, apurada de tudo, já tinha que estar e estava desesperada fazendo render. E uma coisa também que me prejudicou, não prejudicou assim, mas uma coisa que marco assim no meu trabalho é que eu peguei uma área muito grande. Agora eu não consigo lembrar o tamanho, mas era uma área muito grande, assim, bem extensa. E o software demorava muito para calcular à medida que eu colocava uma malha muito fina. Mas quando eu fui fazer a minha qualificação, foi uma demanda da banca, que falou assim, por que você não usa uma malha mais fina para você poder ter segurança dos seus dados, né? E conseguir assim um resultado mais assim detalhado, né? Mais confiável. Então, às vezes eu cheguei a deixar assim 3 dias rodando o software direto. Aí às vezes o software caía, a internet desligava na federal. Aí eu tinha que voltar lá, ligar. Então, foi bem punk. Então, você recomendaria para as pessoas paciência nessa questão com o software, porque provavelmente Sim, vai demorar muita tempo com a paciência malha. e muita persistência, assim, porque mexendo numa coisinha, mexendo numa outra, daí descobre uma coisinha que altera, uma coisinha que melhora a visualização, né? Às vezes a gente quer mudar o quadradinho que tá a legenda, e aí você fica lá um dia inteiro para descobrir como mudar o negocinho que você quer mudar, ou então mudar as cores que você vai representar o teu mapa, sabe? Uhum. 2 dias tentando descobrir aonde que você põe essa informação. Ah, bom você ter tocado nesse assunto. O SoundPlano, assim, ele é um software muito extremamente completo, assim, ele tem tudo que você precisa, sabe? Ele tem tudo. Só que às vezes você não quer tudo, você só quer uma coisinha assim dele. Então, você recomendaria para quem está começando agora não ir com muita sede ao pote no software e não querer fazer muitas coisas, que provavelmente irá dar problema no futuro. Sim, vai sofrer. Aproveitando então, em relação, você já citou a questão do modelo das malhas, e em relação ao tamanho, ao detalhamento das edificações, como que você tratou isso? Você desenhava nos mínimos detalhes ou chegou no momento que você falou, eu não preciso fazer isso? O que você, sua experiência com software nesse quesito, qual que foi? Então, esse foi um ponto também que eu tive bastante problema. Porque a informação inicial que o software pede detalhe o terreno que você está trabalhando, né? Então, me dê as suas, os pontos altimétricos, né? Não lembro. Me dá os pontos para eu poder inserir no software para desenhar o relevo, né? Para você. Aí, essa informação eu peguei da prefeitura. E aí, baseado no Google Maps, eu fui olhando as edificações que existiam na área que eu queria trabalhar e tive que ir desenhando uma por uma. Então, assim, mais de 500 edificações, eu fui desenhando uma por uma, detalhando onde tinha rua, qual era a largura dessa rua, qual era, sabe, todos os detalhes, qual é o tipo de pavimento que ele tem, tudo isso a norma fala para você colocar, né, porque isso afeta, mas o software pede às vezes para você detalhar para poder o teu mapa ficar mais visível, mais bonito, mais apelativo também. Então, essa questão da edificação foi uma, assim, eu tive que medir todas as edificações que eu estava trabalhando, as industriais no caso, né? E assim, as casinhas, que eram onde eu queria ver o quanto estava sendo afetado ou não, eu tive que olhar no Google Maps e ir desenhando uma por uma. Ah, muito legal. Então, a questão realmente de trabalho manual mesmo, né? Não adianta querer correr disso. Então, aproveitando o seu tempo, eu gostaria de fazer a última pergunta para você. Você teria alguma dica especial para a gente em relação ao que você poderia ter feito de diferente nas medições, nas simulações, ou mesmo na validação do mapa? Alguma condição que você gostaria de ter feito que você não fez? De forma geral, assim, o que eu gosto muito de bater é a questão da metodologia mesmo. Então, assim, entenda o que você quer fazer, né? Assim, eu quero fazer isso, eu quero chegar a esse resultado, né? Não um valor, mas assim, eu quero chegar a essa conclusão, o que eu vou, né, tirar disso? E assim, o que eu preciso fazer para tal?
Aí, a partir dali, lê a norma, destrincha o que você precisa mesmo, para você não ter o retrabalho de ficar tendo que voltar. O que aconteceu comigo às vezes foi, puxa, não medi isso daqui, agora não percebi qual, esqueci de ver a largura da rua, daquela rua. Aí eu tive que voltar. O meu era num bairro longe, então eu tinha que ir lá no bairro, ir lá medir a largura da rua, olhar qual era o tipo de pavimento, olhar detalhes que eu não tinha me atentado, sabe? Então, se você faz esse teu planejamento certinho, você não perde tempo, sabe? Você consegue otimizar tudo e ganhar qualidade, principalmente, né? Ah, muito legal. Caroline, eu gostaria bastante de agradecer o seu tempo, né, por compartilhar com a gente essas informações que eu tenho certeza que é enriquecedora para todo mundo, principalmente a parte da experiência prática, porque eu acompanhei o seu trabalho, então eu vi o que que é a questão de contar o fluxo de veículo, a questão de bunda na cadeira mesmo, né, como a gente brincava, sentar e ficar horas a fios. E nesse quesito, eu agradeço bastante sua disponibilidade, de verdade. Eu não sei qual vai ser a sua disponibilidade também para futuras dúvidas que o pessoal possa ter. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ou você fala assim, realmente é chegar e estudar por você mesmo, porque as dificuldades serão diferentes. O que que você tem para falar em relação a isso? De forma geral, a gente tem que se virar. O mestrado vai mostrar que você vai ter que se foder. A gente se apoia nos colegas, assim, no sentido muito mais emocional de que, putz, tá foda, tô me fudendo, não tá dando certo, ai meu Deus, não é, esqueci disso, eu vou ter que voltar lá, fazer tudo do zero. Mas, assim, não tem como a gente mundo passando pela mesma coisa, tá todo mundo ferrado. Então, assim, a gente ajuda, né, no que pode, mas de forma geral, assim, se você não acaba fazendo o teu planejamento, você acaba fazendo todo mundo sangrar, porque todo mundo tem que te acompanhar, porque você não vai sozinho com o equipamento fazer essa medição, você vai ter que contar com a ajuda de alguém. Enquanto eu fazia a medição, um colega ficava contando o número de carros, outro colega estava contando quantos caminhões estavam passando, né? Um pegava um fluxo da rua, outro pegava outro. Então, assim, é uma coisa conjunta, no sentido do que conjunto. Mas, de forma geral, a gente acaba tendo que estudar mesmo sozinho e ter que se virar um pouco. E não é fácil, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Uhum. Então, pelo que eu entendi, essa questão colaborativa é de suma importância, tanto é no nível da equipe nossa mesmo, dentro do laboratório, tanto é para a gente conseguir fazer o nosso próprio trabalho, né? Porque a gente vai Sim. depender dos colegas. Então, com essa sábia frase, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por compartilhar todo esse conhecimento. Eu fico muito feliz pelo seu tempo e mais uma vez eu te agradeço. E essa, gente, foi a Caroline com vocês. Vou mostrar aqui rapidinho aqui o meu trabalho. Acho que eu consigo mostrar um mapa aqui. Vou Você tentar. consegue? Ah, show de bola. Eu Ah, acho que sim. aproveitando, eu peguei o seu mapa para o pessoal fazer a validação dele, fazer aquelas curvas, sabe, de calibração, que eu estou mostrando para eles a importância dele. Então, que legal que você tem o mapa aí. Então, pode mostrar para a gente. Vou mostrar aqui, quer dizer, vou tentar. Deixa eu ver. Meu Deus. Ai, tá vendo aí? Eu não consigo. Ah, agora sim. Deixa eu ver se vai aparecer bonito. Você pode falar um pouquinho sobre como Ai, tá que aparecendo? foi? Ai, tá, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui. Uhum. Ah, tá Empurrar muito aqui, tá bonito. vendo? Então, essa aqui era a minha situação atual, né? Então, quando eu digo que eu tive que contar e desenhar cada casinha, são essas casinhas aqui, ó. Eu tive que ir uma por uma inserindo na mão, todinhas elas. Só para questão de vocabulário, quando você diz situação atual, o que que isso quer dizer? Essa, no caso, é como hoje se comportam as rodovias, as ruas, né? E as minhas indústrias. Então, assim, acho que dá para enxergar a legenda, eu não sei, né? No caso ali, as indústrias mesmo são as que estão rachuradas listradinha e cinza. Uhum. Os meus pontos críticos, que são os pontos sensíveis, no caso, essas que são em vermelhinhos, são hospitais ou pronto-socorro, alguma coisa, e aqui escolas, né? Essas em azulzinho. E as em cinza normal são casas, de forma geral, né? Em relação ao zoneamento, como que você trabalhou? Você pegou essas informações em algum lugar específico? Como assim o zoneamento?
zoneamento da região, se era escola, se era indústria, Eu como tive que... que fazer esse estudo de campo mesmo, assim, eu olhei no Google Maps o que eu consegui identificar como escola, mas aí eu fui no local e fui verificando eu faria a minha medição, né? Até onde eu ia fazer essas contagens, o que eu ia fazer. Esses os pontos de contagem também, onde que eu ia fazer, onde que eu não ia fazer, né? O professor Zanin me ajudou bastante, mas isso tudo tem na norma. E que aí, legal. foi aqui na raça mesmo. E uma vez que seus mapas prontos, o que que você fez com eles? O Ó, vou mapa da mostrar. situação atual. E o que que você trabalhou? Ó, vou mostrar aqui. Desculpa, não sei se eu tô perguntando. Aqui, ó, esse aqui é o mapa, ó, essa é a situação atual com tudo, né? No caso, Aham. a parte rodoviária e a parte industrial. Aí aqui, como vocês podem ver, mudou. Eu tiro a parte industrial, só para mostrar como que se a parte do ruído rodoviário. E esse mapa aqui é a parte atual, é a situação atual do ruído industrial, se fosse analisar ele sozinho, né? Uhum. Então você separou os efeitos industrial e residencial, Sim, rodoviário. o software permite isso, né? Você fazer essas análises separadamente e em conjunto, né? Daí, aqui são as minhas medições, biriri, biriri, biriri. Aqui, para mostrar aqui a parte de discussão, eu fiz uma estimativa de como que ia se comportar se, baseado nas informações que eu já tinha do... Ai, Deus amado, do lugar. Que já tem a contagem de veículos nos últimos 10 anos. Então, eu fiz uma estimativa de como que ia se comportar o ruído rodoviário ao longo desses 10 anos se ele continuasse crescendo, sabe? Eu Interessante. calculei para mais anos. Mas eu usei baseado nos últimos 10 anos, se eu não estou enganada. Espero que eu não esteja. E, não, é certo. E qual foi a conclusão que você chegou ao final do seu trabalho em relação àquilo que você estava buscando? Então, eu imaginava que eu ia concluir que o ruído industrial é muito pior, assim, por dizer, causa muito mais danos, né, do que o ruído rodoviário. Mas não danos no sentido auditivo, né, no sentido de que afeta a vida das pessoas. E eu percebi que na verdade, o ruído rodoviário, ele afeta muito mais do que o ruído industrial. Mas acho que, assim, é o principal, sabe? Ah, que legal. Eu fiz aí assim, como medidas de mitigação, né, Aham. eu fiz suposições assim, o que ia acontecer se eu diminuísse a frota dos veículos pesados? O que ia acontecer se eu proibisse os veículos de passarem na rua, né? Que nem tem em São Paulo, né? Horários que não podem passar. Rodízio, no caso, né? Então, eu fiz essas medidas e fiz essas suposições no software e pedi para ele, calcula para mim, então, se eu reduzir, em vez de passar 100 km por hora aqui, vai passar só 10. Aí ele me dava as Ah, respostas para mim. em relação à implementação das barreiras acústicas, como que foi seu processo? Essa é Teve alguma uma outra dificuldade? medida de mitigação que eu fiz, que eu propus, né? Era poder cercar os ambientes, as zonas que eram mais sensíveis, né? Os hospitais, as escolas. Então, eu fiz suposições assim. O software também conta com isso. Eu coloquei, por exemplo, não é um muro, né? Coloquei muros, por exemplo, eu especificava qual era a espessura que eu queria, né? Por exemplo, uma queada de tijolo com tal acabamento, e aí eu dizia, ele está a 2 metros de altura, ele está a 10 metros de altura, ele está a 50 metros de altura, né? Como que eu consigo, se vai reduzir, se vai ajudar essa minha edificação, vai deixar de ser tão prejudicada, né? E aí ele desenhava para mim. Então aqui eu calculei com blocos cerâmicos, né? Tipo, que é o tijolinho normal que a gente tem hoje em dia. Então vocês, não sei se meu mouse aparece aí, você? Não? Não, eu não estou vendo. Tá, então onde você vê ali uma edificação vermelhinha, Uhum. eu coloquei um muro ao redor dele. E aí eu vejo se adiantou ou não. E aí verifico se o software também ele pode fazer essa estimativa para você. Você fala para ele assim, eu quero que dentro da minha edificação, na fachada dela, só chegue, por exemplo, 50 decibéis. Aí o software vai calcular, tudo bem, então eu vou construir um muro aqui de 100 metros de altura. Isso, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. A questão do bom senso, nessa questão, você acha que é importante ou não? Porque o Sim, software não. vai dar um resultado, né? Exatamente, o software dá um resultado que pode ser assim, ridículo, né? Você vai falar,
construir um muro de 10 metros de altura, porque não seria prático, né? E aí tem toda uma questão de você pensar assim, pô, eles fariam mesmo um muro de 10 metros de altura? Qual que é o custo disso, né? E a parte estética mesmo, arquitetônica, assim, de urbanista, né? De falar assim, isso legal, ficaria bonito ou não ficaria, né? Ou seria melhor cercar as ruas, né? Fazer barreiras acústicas ao redor das rodovias mais críticas. Então, todas essas coisas, assim, você pode tudo supor e verificar com o software se essa tua ideia seria boa ou não, né? Essas hipóteses. Muito legal, muito legal. Aí é isso, e as conclusões e tal, mas é isso aí, galera. Não desistam. Muito bem, Caroline. Realmente, trabalho e tanto, né? Você trabalhou com fonte industrial, fonte rodoviária, depois fez avaliação da exposição, fonte de mitigação, e só para mostrar, galera, que realmente o trabalho vai ser muito mais que vale a pena, é um processo de aprendizagem contínuo e que todos nós estamos aqui juntos, todos nós estamos aprendendo dia a dia, e é isso mesmo. Carol, te agradeço. Eu acho que agora tá Agora bom. deu, né? Agora ficou Vamos ver se muito consigo bom. pausar a gravação agora. Mas eu